Olá pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha semanalmente aqui no Prosa com Luiz Fernando, toda terça-feira às 19 horas. Obrigado pela sua companhia, muito importante ter você aí do outro lado, mandando mensagem para a gente. Mas antes de começar esse nosso bate-papo, essa prosa maravilhosa semanalmente aqui, vou dar aquele recadinho de sempre para você, viu? Vai lá nas redes sociais do deputado Luiz Fernando PT13, tudo junto, vai lá, curte, compartilha, manda mensagem para a gente. Vamos fazer com que esse prosa com o Luiz Fernando, esse bate-papo que discute a nossa cidade, aponta soluções e também fala dos desafios, chegue ao máximo de gente aqui em São Bernardo do Campo. Começando a apresentar nossos dois convidados de hoje. Um eu já conheço aqui, eu sou suspeito para falar, é o Leandro Altrão, é médico, conheço a longa data, trabalhamos junto aqui na administração do prefeito Luiz Marinho em São Bernardo, ele como médico da família, enfim, ele é casado, tem 38 anos, é casado com a Fran, pai do Leonardo, Lorena e também da Luana. Doutor Leandro é novo assim, mas já tem um histórico político muito grande, desde a sua juventude, atuando politicamente no Partido dos Trabalhadores, como secretário de Juventude, enfim, médico da família aqui em São Bernardo do Campo e pré-candidato a vereador aqui em nossa cidade. Eu não vou discorrer aqui sobre o currículo do doutor Leandro, porque ao longo do nosso bate-papo ele vai falar com você exatamente, ele vai falar um pouco da história dele. Nossa outra convidada muito importante também é a pastora Meire Souza, ela tem 45 anos, é pastora há 8 anos e mãe do Felipe e do Pedro. Trabalhou por 20 anos na área de recursos humanos e depois foi motorista de aplicativo. Vejam só que coisa interessante. Possui formação em artes cênicas, trabalhou como atriz em São Paulo em algumas peças teatrais. É do Ministério Apostólico Internacional Rosa de Saron, atendendo famílias de maneira social, dando suporte aí também para mães solos que precisam trabalhar. Eu também não vou discorrer muito do currículo da pastora, porque ao longo da nossa prosa ela fala especificamente, aí vocês vão entender e conhecer melhor a nossa pastora, a nossa comunidade de hoje. Doutor Leandro, pastora Meire, prazer recebê-los aqui no Prosa com o Luiz Fernando. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com o Luiz Fernando, com você também e com o doutor aqui do lado, né? Eu creio que nós juntos aqui, fazendo alianças, pensando no pró do outro, em investir realmente na nossa cidade que está precisando. Nós temos um doutor aqui que sabe como é que está precária a nossa saúde hoje em São Bernardo do Campo. Verdade. Então, eu creio que esse bate-papo vai ser muito bom e muito construtivo para o progresso do quê? Da nossa cidade, Maravilha. Que é o que mais a gente ama, que é São Bernardo do Campo. Maravilha. Doutor Leandro, prazer te receber aqui, viu? Seja bem-vindo. Prazer é meu estar com todos vocês aqui e a gente poder discutir a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, e num contexto que, infelizmente, a nossa cidade está caminhando para trás. Então, aqui será o momento de debatermos o nosso ponto de vista para poder melhorar a nossa cidade. Maravilha. Deputado Luiz Fernando, dois convidados muito especiais, a pastora Meire, o doutor Leandro, que é médico em nossa cidade. Hoje esse prosa promete. Promete. Primeiro, te cumprimentar, Cosmo, te agradecer aí pela bela condução. Contar para a senhora, pastor, e para você, Leandro, quando antigamente ele viu prosa, falou que precisa melhorar. Aí ele topou vir para melhorar e melhorou. E melhorou. É do ramo. Então é o cara, nós ficamos famosos, até porque é um cara da televisão anunciando o nosso prosa aqui, dando luz e tal. Te agradecer muito, Cosmo. E agradecer aos nossos dois convidados, a pastora, uma mulher de Deus, uma mulher muito séria, uma mulher que veio para fazer diferença. Primeiro, para dizer o seguinte, a mulher precisa participar da política, né? E segundo, uma mulher muito preparada. Ela trabalha diariamente com vidas, com seres humanos, né? Com a alma. Então, vem com muita vontade de fazer a diferença e, se Deus quiser, vamos ter essa pastora na Câmara Municipal. Sim. E espero também muito que seja colega dele, esse cabra que também, como você conhece há muitos anos, doutor Leandro Altrão, médico, que na gestão do prefeito Luiz Marinho, teve nas comunidades mais humildes dessa cidade. Ele, o irmão dele é médico também, a esposa também é da saúde, né? E fez um trabalho maravilhoso, né? E eu creio que Deus queira dar uma chacoalhada na política dessa cidade. Se Deus quiser, nós vamos ter os dois na Câmara Municipal. Doutor Leandro, muito preparado, faz política desde jovem, desde estudante,
né? Filho de uma família muito humilde, pastor. E o pai formou na roça 2 médicos. Eita, Né? coisa boa, hein? E a pastora também um quadro desses de excelência. Só para finalizar essas boas-vindas, Cosmo, nós, ao sermos convocados para vir candidatos a prefeito, eu procurei juntar pessoas do bem, pessoas de bem, pessoas que queiram, que se importem não com o poder pessoal, mas sim um projeto de sociedade, de cidade mais fraterna, que cresça, que cuide. E aí, só para o telespectador acompanhar o que está, quando o Cosmo vem com a gola esquerda levantada, é que o podcast vai ser diferenciado. Então, vocês que estão vendo o Cosmo ali, a gola esquerda está levantadinha, é porque o negócio vem firme. Agora endireitou, mas assim, o sinal era esse, a gola esquerda levantada. Maravilha. Gente, eu falei para vocês que esse prosa é muito importante, porque a gente discute problemáticas relacionadas às cidades, a gente fala dos desafios e, por que não, apontar soluções. São assuntos sérios, muito importantes, mas também descontraídos. Quem disse que a gente também não pode descontrair? Sim. Esse conto aqui é uma descontração, por exemplo, da minha gola. Mas, enfim, eu vou falar com vocês hoje, trazendo para esse nosso bate-papo, querendo saber um pouco da relação de vocês dois, como que vocês trabalham em nossas cidades, falar da vida de vocês em nossa querida São Bernardo do Campo. Pastora, começando com a senhora. Eu já moro em São Bernardo do Campo há 24 anos, né? Eu sou da Bahia, sou baiana, mas eu já resido aqui em São Paulo, uma média de uns 35 anos. Baiana de que cidade? Eu sou de Canavieiras, fica no sul da Bahia, próximo a Ilhéus, próximo ao hotel Ilha de Comandatuba, ali, que é muito conhecido. Inclusive, eu tenho um irmão meu que salva vidas no Ilha de Comandatuba. E eu estou aqui em São Bernardo 22 para 23 anos já morando aqui. E eu peguei toda essa parte, né? De quando o PT começou lá atrás, aqui em São Bernardo, todos os acessos que a gente tinha, e depois a mudança da política, né? E agora a gente buscando trazer de volta tudo isso que a gente tinha lá atrás, todos os acessos, que hoje, infelizmente, a população está sentindo essa falta. E eu vim para São Bernardo e eu me apaixonei. E eu amo essa cidade e eu quero muito, muito contribuir para a melhoria cada vez mais. E hoje nós temos um ministério lá na Castelo. Nós ficamos ali, acho que uns 10 anos na Assunção. E agora nós estamos lá na Castelo com a obra missionária, né? Cuidando de pessoas. Ali já é cooperativa, pastor? Fica próximo, mas não chega a ser a cooperativa. Tá. Né? Fica mesmo dentro, na Castelo Branco. E eu vou te falar, e eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Eu venho de RH, né? Trabalhei 20 anos com desenvolvimento humano, depois fui para o teatro. Do teatro fui para o Uber. Olha. Depois eu vou explicar por que eu fui para o Uber. Claro. E do Uber, aí teve uma hora que Deus falou assim, ó, chega, agora você vai cuidar da minha casa, da minha obra. E eu estou à frente da igreja. Meu irmão teve que ir para a Bahia, que era o pastor-presidente da igreja. Ele foi para a Bahia para abrir uma igreja lá. Tá. E eu fiquei aqui responsável como a segunda da linha de sucessão, cuidando da igreja e investindo, né, na cidade que quanto mais você investe em um ser humano para ele melhorar como pessoa, você está investindo numa cidade com qualidade. Você melhora, né? a cidade. Você melhora. Porque você traz aí uma família que está para se dissolver por causa de adultério, brigas, você consegue unir esse casal de novo. São filhos lá na frente que vai ter uma estrutura familiar boa, que vai ficar livre das drogas, de mais companhias. Então, se você mexe com a estrutura do ser humano, na alma, o que você faz? Você melhora a cidade. Sem dúvida. É verdade, muito bem É lembrado. isso. Doutor Leandro, eu falei com a pastora Meire aqui, muito nordestina, assim como eu. Ela é da Bahia, eu sou do Pernambuco. Eita. Vimos para São Bernardo atrás Vocês de querem que a gente melhorias, traga uma carne qualidade. seca Eu queria uma aqui para vocês irem acarajé, eu queria uma conversar? acarajé aqui. Maravilha. Doutor Leandro, vamos falar então da sua relação com São Bernardo do Campo. Eu dou um pequeno spoiler aqui do seu trabalho como médico da família. Presenciei alguns momentos seu em várias comunidades de São Bernardo. Mas, por favor, fala um pouco mais para os nossos telespectadores aqui da sua relação com nossa São Bernardo do Campo. Cosmo, minha relação com São Bernardo começou antes de eu vir morar aqui. Como você disse, a minha militância no movimento político, movimento estudantil, veio há muito tempo. Então, eu vinha para São Bernardo, por exemplo, no 1º de maio, que era realizado no Paço, quando o Marinho era prefeito. Eu tenho uma amizade muito grande com o Morcegão, dos sindicatos metalúrgicos, né? Conheci o Rafael Marques também. E ele sempre tinha essa parceria, a gente tinha os encontros do PT, né? E numa reunião dessa, eu estava lá no centro de São Paulo, acompanhando o ex-prefeito lá, o saudoso João Pedro Morante, que foi prefeito da cidade de Lucélia do interior, né? Ele que me trouxe para a política, me ajudou no movimento estudantil, e onde tinha os eventos do PT, ele me levava, né? Que na época era secretário da juventude lá no interior de São Paulo, do PT.
E aí, eu estava no meu último ano de medicina, passando em frente a uma banca de jornal. E isso, Luiz, tem até a ver com uma proposta de governo para você também. Estavam estampados no jornal: concurso Fundação ABC São Bernardo do Campo, médico de família e comunidade. Né? Um salário atrativo no mercado. Aí o João Pedro pegou: ó, Leandro, para lá que você tem que ir, ó, Cidade do Marinho, do sindicato, você tem que fazer esse concurso para você trabalhar em São Bernardo. E dito e feito. Ele me levou para fazer o concurso em Santo André. Esse concurso foi lá em Santo André, foi num domingo, me levou lá. E ainda quem até guiou a gente onde ia fazer o concurso é o Montorim, que foi vereador de Santo André, porque o Montorim é lá de Mariápolis. Vocês estão vendo pelo meu sotaque caipira, tem um monte de gente do interior de São Paulo, que tá morando tudo aqui. O Toninho da Lanchonete do interior, o Ferrarese do interior. O Luiz Fernando do interior. Para São Bernardo é a terra de todos nós, né? Do pessoal do Nordeste, do interior, acolhedora. E dito e feito, passei no concurso, passei em quinto no concurso da Fundação ABC, vim trabalhar em São Bernardo. Quando me chamaram para escolher o local que eu queria trabalhar, tinha as opções, né? Tinha a Vila Deise, tinha todos os UBS do centro de São Bernardo, Santa Terezinha, né? Ruge Ramos. Aí, para a pessoa que estava lá, perguntei: qual que é o lugar que mais precisa de médico hoje? Lá na UBS Alves Dias, na Vila Ferreira. Que lá tem uma comunidade carente que precisa de atendimento médico, e nunca teve um médico para aquela área. Porque é área vulnerável, tem problemas de violência e muita gente não quer ir para lá. Então, pode me colocar lá, que é lá que eu vou. Quero estar ajudando. E também fizeram: ó, doutor, inauguramos várias UPAs na cidade, que foi as 9 UPAs que o Marinho fez. Acabou de inaugurar a UPA da Alvarenga. A gente precisa cobrir a escala da UPA da Alvarenga. Eu falei: onde que é? Mostraram um mapa lá. Olha, perto do viaduto da Imigrantes. Lá também é uma área carente, que nunca teve assistência médica, primeiro pronto-socorro da região. Eu falei: então tá bom, pode me colocar, que é lá que eu vou. E comecei a trabalhar na cidade. Aí, nisso, eu conheci minha esposa, que trabalhava na UBS comigo, que é enfermeira, né? Trouxe meu irmão para São Bernardo também. Trouxe meu amigo, o doutor Tiago, também para São Bernardo. Veja como São Bernardo era um centro que atraía médico para cá. Salário bom. Salário bom, né? CLT, emprego de carteira assinada, né? Hoje, São Bernardo repele os médicos. Eu moro aqui e conheço vários outros que moram aqui, que trabalham em São Paulo e qualquer outra cidade, menos em São Bernardo. Porque os médicos, tudo que vieram para cá naquela época, foram embora. E nisso eu constituí minha família. Eu casei com a minha esposa, a gente está aí há 13 anos juntos, tenho 3 filhos. E tudo L lá em casa. É L de Leandro, L de Leonardo, L de Luanda e L de Lorena. Na apresentação eu percebi. E de Luiz Fernando. Então nós vamos fazer o L. Fazer o L. Exatamente, fazer o L. Bacana. Vamos discorrer mais. Deputado, olha que início de prosa mais gostosa de se falar, alegre, para frente. Essas pessoas que mostram essa identidade, não são de São Bernardo, mas tem São Bernardo no coração, porque São Bernardo as acolheu. Que coisa bacana. Mas, por outro lado, esta mesma São Bernardo que as acolheu, pastora, não é a mesma São Bernardo que a gente presencia e vê hoje, né? É muito, muito complexo esse assunto, né? Primeiro, eu quero destacar o seguinte: na apresentação pessoal de ambos, fica claro o seguinte: são 2 pessoas que amam pessoas, né? A pastora sempre trabalhou com RH, sempre lidou com o ser humano, com os problemas de cada um de nós. E hoje pastoreia vidas, está à frente de uma igreja. E o doutor Leandro, né, ele poderia falar: não, eu quero vir aqui para Santa Terezinha, eu quero vir aqui para Vila Deise, né, você tem menos problemas e tal. Ele falou: não, eu quero lá na Vila Ferreira e eu quero ir lá na Alvarenga, 2 lugares que precisam do meu... Então são 2 pessoas que amam vidas, né? Eu acho que política, Cosmo, é lugar de pessoas que gostam de pessoas. Se você não tiver empatia, não se colocar na dor do outro, no lugar do outro, você jamais vai ter condições de entrar na política. E a política tem... Hoje o cenário, quando você pega a Câmara Municipal, eu costumo dizer, pastora e doutor Leandro, né, que, assim, ali são pessoas sem empatia. Porque não tem médico na UBS, não tem remédio. Um exame demora anos para fazer. E cadê os vereadores? Né? Ali tem 3 vereadores. Por acaso são os 3 do PT, pastora. 2 mulheres e o Getúlio. A Ana do Carmo, a Ananice e o Getúlio. À exceção desses 3, todos os outros 25 apoiam a atual gestão.
votam com a atual gestão. Não se importam que não tenha médico, que não tenha remédio, que seja derrubado moradias. Então, um pouco já na tua fala, Cosma, é muito diferente. A cidade, a pastora destacou, eu acompanhei a gestão do Luiz Marinho, que tinha na saúde, e hoje nós estamos vivendo, né? E assim, é interessante, pastora, a população, a maioria da população de São Bernardo, ela não tem noção do que acontece na nossa periferia. Desculpa eu interromper o senhor, mas eu vou falar o que está passando em casa agora. Que a minha mãe mora aqui comigo há 22 anos em São Bernardo do Campo, e ela foi para a Bahia, passou uns 3 meses lá, né, que a gente tem casa lá, e quando ela retornou, ela veio com muita dor e ela não consegue passar. E ela é idosa, ela tem 68 anos, já foi várias vezes na UBS e fala, não, você tem que aguardar a gente mandar uma mensagem. E ela falou, é um absurdo, eu vou ter que retornar à Bahia para resolver umas coisas, eu não vou conseguir passar no médico. E eu falei, e ontem Talvez ela, lá olha, ela passe. e olha, Talvez ontem lá ela foi na passe. UPA, porque a gente passou o final de semana fora de São Bernardo, e quando retornou ela está com muita dor. E ela ficou 6 horas ontem na UPA do Silvina, para conseguir passar. E quando passou, a médica só falou, deve ser gases, e passou só um remédio de gases. Ontem, imagina como é que está a saúde hoje. Ontem, pastor, eu estava dialogando com algumas pessoas na rua, caminhando num determinado bairro. Uma pessoa fez a seguinte denúncia: minha mãe, uma senhora já de idade, idosa, foi às 8 horas da manhã na UPA. Ela conseguiu passar no médico, doutor Leandro, às 11 horas da noite. É isso mesmo. É isso, é essa condição. Então, quando você coloca a cidade de hoje está muito diferente, assim, eu gostaria muito que a nossa população, né, porque assim eu vejo muita fake news. Hoje de manhã eu acompanho todos os políticos da cidade e eu vi um vídeo do vice-prefeito dialogando, dizendo o seguinte: não, a saúde está muito bem e precisa continuar. Gente, você imagina se a saúde continuar como está, né? O emprego continuar como está, a violência continuar como está, né? Os programas sociais que pararam todos, imagina continuar como está. Então, assim, Cosmo, eu vou dizer uma coisa para você, e é importante a nossa população, ela se preocupa muito com a questão da eleição do prefeito e esquece a Câmara Municipal. Eu quero te dar um toque. Não tem médico, a culpa é do vereador. Sabe por quê? Porque o vereador deveria denunciar, representar a população e dizer o seguinte: prefeito, não tem médico, precisa ter. Ah, você não vai para o médico, eu vou votar contra você na Câmara. Porque os vereadores, eles não representam o prefeito, eles representam a população. Quem vota neles não é o prefeito. O prefeito tem um voto só. Para se eleger tem que ter 3.000 votos, no mínimo. E aí, o que acontece? Eles chegam lá e começam a representar o prefeito. Dane-se a população. Por isso que eu fui atrás desses duas pessoas, a nossa chapa de vereadoras e vereadores. Vou dizer uma coisa para você, Cosmo, é uma chapa muito humana. E segundo, de pessoas que têm a perder. Nós temos aqui na mesa hoje um médico que nunca precisou de mim para absolutamente nada, para fazer a carreira dele, fazer um curso de medicina 6 anos dentro da escola, depois mais residência e tal. É muito custoso, é muito difícil, né? E eu nunca ajudei em nada a carreira dele. Então, ele tem um nome a zelar, ele tem a perder. Ele não vai lá para fazer graça para prefeito, mas ele vai lá para fazer graça para a população, né? E, da mesma forma, a pastora, ela lidera uma igreja, né? E é uma pessoa muito séria, né? Uma pessoa diferenciada. Não porque é pastora, né? Mas, assim, porque é uma pastora com essa característica, né? O foco dela é o povo, né? E não vai para falar amém, fala amém para Deus, não é para prefeito. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, se for a vontade de Deus e do povo de São Bernardo, né, ao eleger esse povo, nós vamos ter uma Câmara Municipal decente, uma Câmara que brigue por uma cidade melhor, por uma cidade humana, por uma cidade fraterna. E esse é o nosso sonho, é para isso que a gente está aqui. E acolhedora. Volte a acolher. Acolher o nosso povo. Pastor, a gente entrou nessa questão da política, de gente, cuidar de pessoas, não política como poder, mas para cuidar de gente, de pessoas. A gente fala muito de humanidade aqui, deputado. Sim.
Me fala o que levou a senhora a colocar o seu nome como à disposição da população de São Bernardo, por que se colocou como pré-candidata a vereadora aqui em São Bernardo, sabendo de todos esses desafios que tem pela frente? Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis lutar pelo próximo. Você vê, eu sempre fui à frente, tomei as dores um do outro, porque eu acho que a gente tem que se pôr sempre no lugar do outro. E foi uma coisa, eu estava até conversando com a Helena, que está aqui nos acompanhando, né, das Mulheres Brilhantes. Está filmando. Está filmando, a Helena aqui das Mulheres Brilhantes. Também estou com o Aguinaldo, tá, deputado, que ele é professor de Libras. Eu conheço o Aguinaldo, né? Conheço a Helena, quero aproveitar e mandar um abraço para o Júnior Moreira. Tem que fazer a média com o Júnior. Júnior é uma bênção. E eu estava falando com ela hoje que em novembro eu passei pela prefeitura e olhei a Câmara dos Vereadores. E eu estava assim, tão assim, ouvindo um louvor no carro e uma voz falou assim, eu tenho um projeto com você aí dentro. Aí eu dei risada. Eu falei, projeto? Não, eu sou pastora. E aí Deus falou, tem uma missão. E aí eu falei, que estranho, né? O farol abriu, eu segui o caminho. E aí, quando foi em janeiro, né, eu conversando com o Júnior me procurou e falou, pastora, eu orei na madrugada e Deus mostrou a senhora, vamos lutar por São Bernardo? Vamos ser uma pré-candidata a vereadora? Eu falei, Júnior, eu tenho que orar primeiro. Porque eu não faço nada sem a direção de Deus. Eu orei e aí Deus falou, a missão... Lembra lá em novembro, quando você parou no farol, que eu te mostrei a Câmara dos Vereadores? E eu te falei, eu tenho uma missão com você e com o povo de São Bernardo? E aí eu falei, Júnior, que loucura! E foi uma coisa assim tão de Deus, que eu falei, meu Deus, então é isso que Deus quer. Porque quando você cuida da igreja, você cuida menos, poucas pessoas. Quando você se torna um vereador, você abrange mais o cuidado, porque você tem mais acesso a pessoas, você pode criar políticas públicas que podem ajudar mais pessoas, porque, querendo ou não, a igreja acaba sendo um pouco limitada, né? Financeiramente, Sim, em recursos, em tudo isso. Porque a gente depende de uma oferta, de um dízimo, de alguém que queira com o coração ofertar à igreja. Quando você tem uma política pública, você tem mais acesso, né, deputado? É uma prefeitura fazendo. Quanto dinheiro vem de impostos aí que está parado em coisas que não vai agregar em nada à população? Nós temos um doutor aqui, que o doutor sabe muito bem. Ele trabalhou ali no Ferreira, que fica próximo à nossa igreja ali. A igreja nossa fica ali próximo ao Ferreira. E é uma população, eu atendo todo dia na igreja pessoas com dificuldades em tudo, em acesso a tudo. E não tem acessibilidade. Por quê? Porque hoje a prefeitura não se preocupa com o menos favorecido. Ele se preocupa em ajudar somente aqueles que já estão no poder. Sabe, deputado? Então, quando Deus me deu essa missão, falei, meu Deus, eu nunca andei por esse caminho de política. Sempre, lógico, acompanhando. Porque eu acho que hoje, você, como cidadão, você tem que acompanhar a política. Sim. Porque é algo que faz parte do seu dia a dia. Agora, quando eu fui chamado para essa missão, eu falei, tá bom, Deus, o senhor sabe que eu não entro para perder, o senhor sabe que eu não entro para fugir. Então, se é para isso, então vamos lá. Vamos arregaçar as mangas, vamos lutar. Eu quero dizer mesmo para a população. Eu, quando entro, que eu invisto um projeto, é para investir, para ganhar, para fazer o melhor pelo meu próximo. Porque a minha missão é como Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. E quando eu chego hoje, que eu vejo a minha mãe passando a dificuldade para ser atendida numa UPA ou numa UBS, eu me ponho no lugar daquele outro lá que não tem recurso nenhum e depende daquele médico e depende daquele remédio. Que hoje em dia não tem dipirona na farmácia. Não tem dipirona. A farmácia da UBS. Da prefeitura, da UBS não tem dipirona, que é uma coisa que antigamente você pegava tão básico, né? Então, quando você vê hoje a necessidade dentro da sua casa, você fala, poxa, imagina as pessoas aí fora. Então, se essa é a missão que Deus colocou na minha vida, vamos para cima, né? Vamos para cima. Maravilha. Vamos trabalhar, vamos fazer. Doutor Leandro, eu vou fazer essa mesma pergunta, porque acho muito importante, a pastora trouxe esse relato, o porquê se colocar à disposição. Você é médico, veio para aqui São Bernardo, médico da família, você passou por N situações. Eu lembro uma vez que eu te encontrei na região do Grande Alvarenga, Jardim Laura e tal, e você falando com as pessoas procurando, doutor Leandro, tem que ajudar isso e tal. Ok, você estava médico, você tinha o teu trabalho na UBS, os plantões na UPA, e por que mudar a chavinha, tentar se colocar à disposição da população, trabalhar para essa população como pré-candidato a vereador? Por que a política te trouxe para este mundo? Cosmo, até foi uma fala do presidente Lula, né? Talvez aquele político que você cobre, que seja o ideal, esteja dentro de você. Porque não adianta a gente ficar reclamando e a gente não se colocar à disposição da sociedade para estar enfrentando os desafios da comunidade. Ainda mais eu como médico, que conheço as desigualdades sociais, sei o que esse impacto dessa desigualdade ocasiona na vida das pessoas, das crianças, na expectativa de vida de todo mundo. Então, a gente tem que se colocar à disposição com o nosso conhecimento para estar ajudando a comunidade.
Quando o atual prefeito, infelizmente, ganhou as eleições, eu acompanhei o início do desmonte da saúde pública. Ele prometia 300 médicos. Não, ele começou a demitir. Primeira coisa, demitiu meu irmão. Meu irmão é ginecologista e endocrinologista. Está sobrando essas especialidades na rede, né? Demitiu. Tá muito. Falta. Demitiu também o infectologista, que também trabalhava com a gente, um know-how aí excepcional na infectologia. E, além dessas demissões, o que ele começou a desmontar? A gestão do Marinho, junto com o Arthur Quioro, eles formaram todos os gestores da saúde. Porque gestor da saúde tem que ser o gestor da UBS, o gestor de todos os equipamentos que tem de UPA, dos departamentos. Então, o Marinho fez uma formação desses gestores. O atual prefeito entrou, começou a demitir todo mundo. Com formação, com pós-graduação em gestão de saúde. Especialista na área. E todas essas pessoas que foram demitidas foram trabalhar em São Paulo. As OS de São Paulo, a maior parte delas agem de forma séria. Então, tem um processo seletivo para contratar gestor de saúde tremendo. Absorveu todos que estavam em São Bernardo, tudo ganhando o dobro em São Paulo. E aqui, quem foi nomeado? Cabo eleitoral. Quem foi candidato a vereador. Então, a partir do momento que começou... Parente de vereador, parente de prefeitos também aí, né? Olha como dão atenção à saúde. Não tem. A questão é projeto pessoal. Não tem projeto de cidade, de saúde. E nesse movimento, eu fiz várias denúncias ao Ministério Público. Inclusive, uma virou Você até... Você com um pedido de CPI na Câmara. Isso, né? eu pedi um impeachment do atual prefeito. Por que eu pedi o impeachment dele? Isso foi em 2019. Deu até uma repercussão na cidade. O pessoal perguntava, mas você acha que ele vai ser impeachmentado? Falei, não, eu sei que não vai. Porém, é um fato político para mostrar que existe gente insatisfeita com a maneira dele de governar. Porque na minha cabeça, na minha formação, naquilo que meu pai e minha mãe me ensinou, não é correto um prefeito em público xingar a pessoa. Isso é quebra de decoro. Para ser prefeito, tem que ter um mínimo de educação, de respeito. Civilidade. Você não pode envergonhar sua família, sua mãe, porque quem fica envergonhado é a mãe, né? E o pai. Se eu fizesse um negócio desse, meu pai não deixava entrar em casa. Não, aqui você não vai entrar mais. Não foi isso que eu te ensinei. Pediu o impeachment dele em cima do quebra de decoro. E a gente tem que lembrar que as obras do Piscinão do Passo, elas foram interrompidas de propósito para que se fosse feita uma auditoria. Foi contratado o IPT. Gastaram mais de 3 milhões de reais para fazer uma auditoria, para tentar achar alguma coisa, né, para criar um fato político, e não achou nada, não acharam nada, ninguém divulgou que deu essa... Mais de 3 milhões 3 milhões e 600. No ralo, assim. E nesse período que ficou parada a obra, o que aconteceu? Deu um enchente e morreram 3 pessoas. Certamente, né, se não tivesse tido essas enchentes, essas pessoas estariam vivas. Sim. Então, só isso aí já era um fato para impeachment. Pediu o impeachment do atual prefeito. É claro, a Câmara, a maior parte dos vereadores é funcionário do prefeito, isso aí não passou. E, em seguida, né, eu fiz, levantando essas questões da Fundação ABC, do uso da fundação para contratar cabo eleitoral, nas UBS que você for hoje, todo mundo vai saber apontar, o fulano é indicado, tá? Marca consulta, não sei para quem. Fiz as denúncias para o Ministério Público, que obrigou a fundação a assinar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para disciplinar a forma de contratar pessoas. E virou uma matéria na Rádio CBN. O repórter da Rádio CBN, ele veio até São Bernardo, se passou por um munícipe, foi lá na Câmara, num gabinete de um vereador, falou que precisava passar numa consulta, e esse vereador deu um cartãozinho e falou, vai na UBS e tal, lá, leva lá, você vai conseguir marcar consulta. Mas não deu outra. Ou seja, quem marca consulta hoje é vereador. Então, isso a gente não pode admitir. A gente quer uma cidade séria para todo mundo, isso é inadmissível. E quem fica indignado com isso tem que participar para mudar. Hoje, deputado, se você entrar no site, ou melhor, nas redes sociais da Câmara de São Bernardo, é vergonhoso. Parece um salão de festa a Câmara hoje. Olha lá, só homenagem não sei para quem, título de cidadão não sei para quem. Você não vê um debate, por exemplo, da saúde pública. A gente está passando por uma epidemia de dengue. Tem pessoas morrendo, 6, 7 horas de espera em pronto-socorro. E cadê o debate que a Câmara Municipal produz na cidade? Não produz nenhum. Até porque a nossa cidade hoje não tem nem capacidade de mobilizar efetivo da saúde para dar conta em pandemia. Porque se você tivesse médicos ou enfermeiros, todos aí contratados por CLT, você chama, vamos fazer hora extra todo mundo. Hoje não tem. Hoje que tem em São Bernardo é um aluguel de médico. A prefeitura quarteirizou o atendimento. Passou para a fundação, que a fundação contrata outra empresa que fala, tá o médico para você hoje. Isso quebra aquilo que é mais importante na medicina, que é o vínculo do médico com o paciente, com a comunidade. De quarta-feira, se você fosse na UPA do Alvarenga, eu saberia que eu estaria lá, eu, meu irmão, mas não vou comentar o nome dos demais médicos, mas médicos de referência que sempre estavam lá às quartas-feiras, né? Hoje,
Cada hora tá um lá, não tem compromisso. Esse último domingo, eu até deveria ter gravado. Eu fui, sabe para onde? Na cidade de Cotia, fazer um concurso médico lá para a prefeitura. Tava assim de médico lá, fazendo um concurso público. Porque a realidade do mercado médico hoje mudou. Não é igual 10 anos atrás que faltava. Hoje aumentou muito a oferta de médico. Não tem aquela dificuldade de se contratar. Cheio de médico, porque o médico procura um emprego hoje que seguro, decente, que você não se sujeita à precarização do trabalho, como o ministro Luiz Marinho vem combatendo hoje. E certamente Cotia vai selecionar os melhores médicos para estar trabalhando na cidade. Assim como Santana de Parnaíba tem um edital de médico agora aberto. Você vai lá no edital do médico, o que pede para ser médico na cidade? 5 anos de experiência ou título de especialista. Aqui hoje, nada contra quem acabou de sair da faculdade, até porque eu já passei por isso. Mas na época tinha quem dava assistência para você e te orientava. Hoje já não tem. Faz a diferença para salvar a vida de uma pessoa, a experiência do médico. É diferente um que está 5, 10 anos lá do que quem acabou de entrar. E por isso que às vezes a fila de atendimento fica enorme. Sim. Porque tem insegurança de se tomar uma conduta e fica pedindo exame que não vai resolver nada, fica aquela fila. Ou seja, não tem gestão na Secretaria de Saúde. Eu vou falar para o doutor aqui que meu melhor amigo é médico. Ele é 42 anos, ele é pediatra. E ele não trabalha mais em São Bernardo. Porque ele falou que não dá. Ele atende agora Mauá, Santo André. Porque ele falou que o salário São Bernardo está paga muito defasado. menos do que todas as cidades da Grande São Paulo. Deixa eu trazer o deputado para a nossa prosa com o Luiz Fernando para interagir com esses relatos de vocês. Até porque a prosa com o Luiz Fernando, o Luiz Fernando está proseando. Que é muito importante esse relato trazido por vocês dois. O relato de um médico que trabalhou aqui, trouxe todo o que foi isso à época, né? Você, o relato da tua mãe, pastora, do seu amigo que é médico. Deputado, nessa atual gestão tinha uma promessa, doutor Leandro lembra muito bem disso, de se contratar mais de 300 médicos de prontidão. Mas aí o que nós vimos foram médicos demitidos, a contratação de cabos eleitorais. Aí, só por aí a gente percebe o quanto essa atual gestão ela se preocupa e dá importância para a saúde. E a saúde lá na ponta, especificamente. Sim. Vereadores, em vez do munícipe ir à unidade de pronto atendimento, ir à unidade básica de saúde, como tem que ser, levar o seu prontuário, marcar, bonito. Não. Depende de uma Câmara, de um vereador. Ou seja, o vereador passa a ser um intermediário que não deve... A regulação é o vereador. Que não deveria ser dessa forma, né? A que ponto nós chegamos em São Bernardo do Campo? Não, então, eu acho que isso retrata bem que nós chegamos ao fundo do poço, né? São Bernardo foi criado ao longo dos 8 anos do prefeito Luiz Marinho, a ponto do secretário de saúde da cidade ter virado ministro, né? Porque virou referência para o Brasil e para fora do Brasil. Foi montado um modelo, a saúde modelo. Então, você tinha tudo, nós criamos a policlínica, construímos 9 UPAs, construímos um hospital de clínicas, iniciamos a construção do hospital de urgência e emergência, reformamos todas as UBS existentes e construímos mais UBSs, e trouxemos a saúde bucal, ou seja, fizemos um processo muito complexo. Você tinha médico, você tinha técnicos, as unidades de saúde eram tocadas, como relatou o doutor Leandro, por especialistas. Então, logo mudou a gestão, houve um desmonte, e a saúde, que é uma das áreas mais delicadas, foi tomada por cabos eleitorais. O cara, quem toca essa UBS? O cara que foi candidato a vereador teve tantos votos, a mulher do outro, a cunhada do prefeito, veio, toca hoje. É uma coisa, recentemente, foi relatado, inclusive, um caso de polícia, um médico abusador, que já foi preso em 2012 por ter abusado de clientes e tal, trabalhava fazendo exames de ultrassom de vagina, de seios, aqui na saúde pública, ou seja, um abusador atendendo as mulheres, né? E aí, esse cara foi afastado agora porque ele abusou de duas profissionais, 2 enfermeiras, né? Sabe o que aconteceu? Quando a enfermeira foi lá e denunciou, sabe por quê, pastora? Porque a superiora dela falou, olha, faça um boletim de ocorrência. Ela foi e fez o boletim de ocorrência, ela não sabia o que fazer, o médico passou a mão nas partes íntimas dela, e ela foi lá e fez um boletim de ocorrência. Sabe o que aconteceu com ela? Foi demitida. Ela foi demitida. Esse é o retrato
Assim, nós não estamos aqui fazendo política. Uma pastora trouxe o relato da mãe, doutor Leandro trouxe o relato, eu trouxe o relato que essa pessoa me falou, mas assim, é diariamente a gente Nas ouve. UBS, hoje em dia, deputado, porque eu passei por isso ano passado, não tem médico, é enfermeiro que você passa. Ainda tem esquisito. É. Você vai com tem resultado médico, Não tem médico. aí quem te atende é um enfermeiro. Eu fui chamada para mostrar meus resultados de exame ano passado, e quando eu cheguei lá foi uma enfermeira. Eu até gravei, estava com uma amiga minha, uma pastora, Cida, que estava me acompanhando, até gravei, mandei até para o SPTV denúncia. Falei, peraí, eu estou com o resultado do meu exame, eu quero passar com o médico. Eu falei para a moça, eu quero passar com o médico. Não, só atendido tem por uma enfermeira. enfermeira. Eu falei, mas a enfermeira pode passar um remédio para mim, dependendo dos meus exames? Não pode. Aí você tem que entrar na fila de novo para conseguir passar. Olha que absurdo. Se hoje você passa com enfermeiro no posto, na UBS. E aí, É um que absurdo isso. aconteceu? Hoje, São Bernardo quarteiriza os médicos. O que nós vamos ter que pensar? Nós vamos ter que pensar em reestruturar essa rede. Nós vamos ter que pensar em fazer concursos públicos. Hoje, e não é na área da saúde, Leandro, em todas as áreas, né, você está terceirizando tudo. O prefeito, nos 8 anos que ficou, não fez um concurso público, né? As pessoas vão se aposentando, ele não repõe, e aí todos os serviços da prefeitura foram precarizados, todos. Não existe uma política pública na saúde, está claro que não, mas também não existe na cultura, não existe na educação, não existe no esporte, não existe na habitação, não existe na geração de empregos, na preparação da nossa juventude, não existe. Na segurança pública, então, desmontaram tudo. A nossa cidade tem um prefeito que ele é muito qualificado na área de marketing. Ele é muito bom. Eu gostaria, na verdade, porque eu sou um trabalhador e eu tenho muito prazer em trabalhar, né? Mas eu não consigo fazer propaganda dos meus resultados, né? E ele faz, inclusive, propaganda do que ele não conquista, como se ele que tivesse conquistado e tal. Ele que trouxe o metrô, não foi? Cadê o metrô, gente? Eu que trouxe o metrô para São Bernardo. Você elegeu deputado, metrô, prefeito e tal. E ele que trouxe, e foi ele que trouxe o metrô. Você já andou o metrô aqui de São Paulo? É bom, rapaz. Rápido, limpo, de qualidade. Mas é ele que ia trazer 300 médicos, ele que ia construir 30 creches, 40 creches, ele que ia. E ele vai enrolando, ele é muito habilidoso na questão do marketing. São Bernardo hoje vai precisar de uma reconstrução, inclusive moral. Porque, assim, o prefeito foi denunciado por corrupção, né, na questão da merenda. Teve secretário dele que ele teve, era o braço direito dele, doutor Maciel, precisou tirar. Pra você ter uma ideia, o doutor Maciel era o secretário de coordenação governamental e também o presidente da Fundação ABC. Né? Saiu imediatamente, escanteia. O que foi? Recebeu um dinheiro indevido e tal, e estava tudo comprovado. Né? Segundo, vocês lembram, quem não lembra da questão do vereador Mário de Abreu, advogado pessoal do prefeito, né? Chegou com mandado de prisão, afastaram ele da Câmara, ficou foragido um tempo grande, não sei o que e tal. Por quê? Corrupção no governo Orlando Morando. O vice foi afastado, o vice era secretário, o Marcelo Lima, foi afastado do governo, o Ministério Público o proíbe de ocupar cargo, ele não pode ser secretário. Ele fez uma consulta ao Ministério Público se, ao ter o mandato cassado, se ele poderia voltar à secretaria. O Ministério Público disse que não, né, porque estão verificando a questão de corrupção. Então, um governo assim que se preocupou em fazer muita politicalha, né? Quando você bota um cabo eleitoral para comandar uma UBS, uma pessoa que não tem formação, não tem preparação, sabe, não é essa situação. Segundo, quando você está metido em tantos escândalos de corrupção, roubo da coisa pública, desvio da coisa pública, né? Então, São Bernardo precisará, Cosmo, passar por uma ampla reformulação, né? Hoje a gente falou muito da saúde aqui, estamos falando da saúde, lógico, tem um médico na mesa, né? Só faltava falar de futebol. E até porque eu nem sei se sabe torcer. Né? Então. Me permita, deputado, trazer para a nossa prosa outras questões que são muito importantes.
Pastora, a senhora trouxe aqui e falou, eu trabalhei com RH e depois eu vou explicar por que eu fui para o aplicativo. Eu vou querer saber, porque a gente vai transformar isso num conto, isso é muito importante. Mas a senhora falou que recebe muita população no entorno lá do Alves Dias, Vida Ferreira, que vai à igreja e tal. Queria saber como que é o relato dessas pessoas para outros serviços públicos na nossa cidade. Como está o transporte? O que ela fala do transporte? Da moradia, por exemplo, da educação da nossa cidade. O que a senhora tem de relato dessas pessoas que a procuram lá na igreja? Hoje na igreja eu tenho muito relato de pessoas desempregadas que não conseguem voltar ao trabalho, não conseguem uma oportunidade de trabalho, porque São Bernardo hoje não é mais aquele polo industrial que a gente empregava muita gente. Eu venho de RH, né? E eu lembro que a gente colocava... tinha muitos bons profissionais, só que quase não tinha vaga. Por quê? Estava sempre preenchido, porque a gente tinha muita vaga de trabalho. Então, rapidinho, a gente conseguia trazer até pessoas de fora para trabalhar nas empresas. E hoje a gente não consegue. Os de dentro de São Bernardo não conseguem trabalhar aqui dentro. Muitos têm que ir para São Paulo, através do metrô aí, né? Que nós temos o metrô em São Bernardo agora. Muitos gastam que gastava 3 horas para São Paulo. Hoje gasta meia hora de metrô, né? Então, o metrô do Orlando Morando. Vai dizer que é brincadeira, viu? Que não tem metrô, não. Não tem metrô ainda. Mas a gente vê o quê? O relato que eu vejo mais hoje é a questão financeira. Pessoas desempregadas, pais de família desempregados, muitos jovens que não têm mais acesso a cursos profissionalizantes, que antigamente existia muito em São Bernardo. Eu sou da época que eu fiz muito curso profissionalizante em São Bernardo, informática, inglês. A gente tinha acesso a muitos cursos, né? Que a prefeitura fazia essa questão. E hoje eu vejo muito jovem na igreja desempregado, pais de família desempregado e desesperado. E me todo dia, pastor, ora por mim que eu preciso de trabalho. Pastor, ora por mim que eu preciso de trabalho. Eu preciso pagar o aluguel, eu preciso... Então, hoje eu vejo que a questão do trabalho em São Bernardo tem afetado muito a população ali em torno da igreja. E com isso é uma cadeia, né? Sim. Se você não tem trabalho, você não tem uma boa alimentação. Se você não tem uma renda por mês, você não tem uma moradia legal. Como é que você vai investir numa casa própria hoje se você não tem uma renda? Então, você acaba indo para quê? Para o aluguel. Aí você fica morando, você não tem condições de pagar um aluguel bom. Você acaba cada vez mais vivendo de uma forma... Né, vai se empobrecendo. E aí, hoje, a reclamação maior na igreja, além da questão da saúde, é a questão do emprego em São Bernardo. Que São Bernardo era uma cidade que atraía. Hoje não tem mais emprego nem para gente aqui mesmo. Tem que ir para fora. Só antes de colocar nessa prosa, doutor Leandro, a gente fala muito aqui no Prosa com Luiz Fernando, pastora, sobre o tanto de empresas que foram embora da nossa cidade. É um absurdo, porque empresas como a Ford, como a Toyota, Atento, que dava muito emprego para jovens. Atento chegou a dar 10 mil empregos. Olha isso. O primeiro emprego do meu filho foi na Atento. Na Atento, empregava muita gente jovem. Porque a nossa cidade, o que São Bernardo se tornou, hein, deputado? Então, eu creio que a fala da pastora ela vinha nesse sentido. Quando você está desempregado, você não consome. Você não compra na quitanda, na cabeleireira, no barbeiro, na loja. Você não consome. No açougue, aí vai. E aí o açougue passa a desempregar também, a quitanda, a cabeleireira dispensa ajudante e tal. Então, São Bernardo hoje passa por um grande empobrecimento. Foram 12 grandes empresas que, sob a batuta do prefeito Orlando Morando, foram embora. A Atento tentou negociar com o prefeito a diminuição do ISS. Iria o seguinte, ao invés de arrecadar 100, um exemplo, tá, hipotético, ao invés de arrecadar 100, ia arrecadar 70, se fizesse essa redução. Ele não quis. Sabe quanto arrecada hoje da Atento? 0. Né? Então, e o que é pior, essa massa salarial, você imagina 10 mil jovens, é uma cidade, eu sou nativo, né? Fui nascido em Águas da Prata, uma cidade que hoje deve ter algo em torno de 8 mil, 9 mil habitantes. Mais do que a população da minha cidade foi totalmente demitida, né? O primeiro emprego do filho da pastora vem da Atento. Então, assim, é uma coisa que o prefeito nunca agiu, muito pelo contrário. Em algumas situações, ele deu causa à fuga dessas empresas. E toda essa massa salarial, ela vai embora. Quando vai embora, o comércio não vende e o comércio desemprega. Muitas lojas fechadas, muitas empresas, muitos comércios indo embora daqui, né? A C&C,
que ali no antigo Emura estava indo embora daqui, porque não vende aqui, por que vai ficar o Dia? O supermercado Dia falou, não, peraí, Santo André está aberto o Dia, eles não vão fechar, Diadema não vão fechar o Dia, mas aqui em São Bernardo vão, sabe por quê? Porque cidades menores que a nossa, tá, esse desemprego não acontece, porque tem prefeito. E assim, é uma coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês, era muito importante a nossa população entender, porque a população não sabe da omissão, porque o prefeito vem de uma cidade que ela não é real, né? Diz de ações que não são verdadeiras, né? E hoje a cidade passa por um grande empobrecimento, e é o que a pastora falou, hoje a nossa juventude está saindo daqui para trabalhar em Diadema. Mas Diadema não é muito mais pobre que São Bernardo é? Não é muito menor? É. E o que muda? Lá tem prefeito. Pessoas saindo daqui para trabalhar em Mauá, em Santo André, em São Paulo, né? E buscando o serviço fora, porque aqui nós não temos, porque as empresas aqui estão fechando. Então, quero dizer, Cosmo, eu diria que hoje, talvez a principal prioridade é, junto ao governo federal, trabalharmos para vir novas empresas para cá, novos empreendimentos para cá, recursos para a gente voltar a ter a saúde que a gente falou que tínhamos até 8 anos atrás. Se nós já fizemos lá atrás, nós podemos fazer novamente. Agora, nós não estamos aqui só criticando, a gente precisa oferecer também saídas, né? E nós temos um programa de governo que está sendo gestado de forma responsável, mas também, quero dizer, ousado. Ousado porque nós temos que rapidamente retomar São Bernardo, na saúde, na educação, na formação de jovens e adultos. Acabaram com o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Acabaram, encerraram. Né? Se encerrou é porque não tem mais pessoas que não sabem ler e escrever. Não, muito pelo contrário, nós temos muita parcela da nossa população que precisava, muitos jovens, né, que pararam de estudar porque foram por qualquer motivo, sim. Né, e que nós precisamos voltar a formá-los, dar a eles uma profissão. São Bernardo precisa voltar a ser feliz. São Bernardo pode muito mais do que vem tendo, e nós vamos trazer essa São Bernardo de volta. Maravilha. Deixa eu trazer o doutor Leandro agora para essa nossa prosa, para essa nossa roda de conversa, que é muito importante, porque, para além de tudo que foi falado aqui, eu sei que o senhor, além de médico da cidade, eu falo senhor, é meu amigo, você senhor, doutor. Tem 38 anos. Enfim. E mais novo que você, do É verdade, é verdade. Eu sei que você também anda a cidade, você circula em todos os cantos para saber e ouvir demandas da população, como é que a cidade está se locomovendo e a cidade, né, faz algo em prol da população que não vem acontecendo. Mas outra pergunta, como é que você enxerga hoje a Câmara dos Vereadores da cidade de São Bernardo do Campo, a atuação desses vereadores? Cosmo, acho que não tem atuação, né? Qual que é a atuação hoje que a gente vê da maior parte dos vereadores? Tem alguns atuantes. Se preocupado em cortar árvore, tampar um buraco não sei na onde, indicar alguém para trabalhar não sei onde. Agora, aquilo que precisa ter um debate qualificado na Câmara, como moradia, saúde, a questão do desemprego, não existe. Uma cidade como essa, que tem uma das maiores a sede das maiores empresas do país está aqui, deveria ter um conselho de cidade e esse conselho ser composto pelos dirigentes das empresas. Essas empresas têm que ter responsabilidade com a cidade. E se a gente pegar, por que você pega Osasco? Osasco que era bem para trás de São Bernardo. Hoje Osasco tem quase o dobro do PIB de São Bernardo. Por que aconteceu isso? Por que Jundiaí está passando São Bernardo de tamanho? Por que Barueri também está passando São Bernardo em PIB? Tem alguma coisa de errado. Eu sei o que é errado. Primeiro que é um prefeito incompetente. Segundo que as pessoas têm que pensar bem antes de votar. Porque eu vou dar um exemplo. Eu tenho certeza, se o Lula fosse presidente e tivesse um prefeito aqui alinhado com o governo federal, a Ford não teria ido embora. Não teria ido mesmo. Não mesmo. E também estaria anunciando investimento no país, porque só esse ano as montadoras anunciaram mais de 100 bilhões de reais em investimento. Todas elas. Todas elas. Inclusive a GM, que estava falando que ia embora e tal, está aí anunciando investimentos. Então, ou seja, é opção política que, infelizmente, em determinados momentos a população toma. Eu vi vários funcionários da Ford na época fazendo arminha para votar no Bozo. Olha aí o resultado. Quando a Ford foi isso aí, o que o Paulo Guedes falou?
que vai embora. Não tem preocupação com isso, que vai embora. E certamente, se eles tivessem ficado, tinha perdido tudo. Volks, Mercedes, isso aí não tenho dúvida. Agora, as pessoas precisam ter consciência na hora de votar. Saber, não tem que praticar um voto masoquista, você votar em quem não gosta de você. Tem que votar em quem está ao seu lado, quem defende o trabalho. E hoje, infelizmente, a cidade paga esse preço. Na época que a Ford saiu aqui da cidade, o prefeito aqui, e o Dória, logo foi se apresentar lá dizendo que a Caoa já ia estar... No outro dia já estaria instalada. Queriam vender a área. Queria vender... É isso mesmo, ele é corretor, né? E não foi o que aconteceu, está até hoje abandonada a área da Ford, né? E eram mais de 3 mil empregos diretos, empregos de qualidade, carteira assinada, plano de saúde, e assim como a Ford, várias outras foram embora de São Bernardo. E qual foi a reação da prefeitura até hoje? Alguém conhece a reação da Câmara de Vereadores, dos vereadores e do prefeito? Qual foi a solução apresentada por eles até hoje? Qual foi a ação? Com esse êxito de empresa que teve na nossa cidade? Nenhuma. Não teve nenhum plano de ação. Será que é difícil chegar lá em Osasco e falar, ô prefeito, o que vocês estão fazendo em Osasco? Vê o histórico? Por que vocês estão crescendo? Por que a gente está indo para trás? Ô, Santana de Parnaíba, por que vocês estão crescendo? Santana de Parnaíba, uma cidade com 150 mil habitantes, está com quase 2 bilhões de orçamento. Cajamar tem 90 mil habitantes, tem 1 bilhão e 700 milhões de orçamento. Olha como que essa cidade, por que lá cresceu aqui e ficou para trás? Então, a gente precisa dessa autocrítica, né? Isso é gestão. Não só ficou para trás, como também muito endividada. Segunda maior dívida de cidades do Brasil. Nós devemos mais do que todas as capitais, à exceção da cidade do Rio de Janeiro, né? Tira a cidade do Rio de Janeiro, nós devemos mais do que todas as capitais do país. Cidades muito maiores que nós, tipo Fortaleza, com 3 milhões de habitantes. São Bernardo tem uma dívida muito maior que a de Fortaleza, uma dívida contraída na atual gestão. E, assim, usado para quê? Né? É uma coisa que... Não, foi para a saúde. Não, a saúde está... Não, foi para construir moradia. Não construiu moradia. Derrubou, né? Derrubou moradia. Foi para gerar emprego. Não gerou emprego, perdeu indústria. Não, foi na segurança. Não, segurança de São Bernardo está o caos. Né? Nossa criança... E os crimes cometidos, na maioria das vezes, por crianças nossas daqui. Né? Nós tínhamos diminuído esse índice lá embaixo, que trabalhamos muito na questão social através da cultura, do esporte. Fundação Criança que acabaram. Fecharam a Fundação Criança, enfim. Assim, a situação da nossa cidade, ela não vai bem, né? Mas por isso é que nós estamos, assim, com muita vontade de ganhar, mudar aquela Câmara Municipal, né? É muito importante, e aí eu queria dialogar com você que nos assiste, né? Olha a exceção de Ananice, Ana do Carmo e Getúlio. Tiro esses 3. Olha o que os 25 outros vereadores produziram. Muita política, muitas homenagens, nomes de rua, muita medalha, cidadania, título de cidadão, medalha, né? Mas eu queria dizer, marca consulta, a finalidade do vereador é marcar consulta, isso não é a prefeitura que tem essa finalidade, né? Finalidade do vereador mandar uma cesta básica, né? Então, assim, hoje a nossa cidade, às vezes teu filho está desempregado, às vezes você está desempregado, às vezes teu irmão, teu pai, não está tendo atenção na saúde, né? Você que é vítima de um roubo e tal, eu diria para você o seguinte: às vezes o voto da gente, como disse o doutor Leandro, é que provoca isso, né? Ou nós vamos mudar essa Câmara, dizer não para aqueles 25 vereadores que estão ali, né? E a gente botar gente, isso também, se o nosso que a gente colocar não for bom, vamos tirar também, sabe? Mas nós temos que tirar. Esse negócio de eu voto no fulano porque ele é meu amigo, né? Eu voto no fulano porque ele vai lutar por mim, né? Eu acho que é um pouco isso, no fulano e na fulana, né? Então, assim, nós precisamos mudar essa Câmara, nós precisamos mudar essa prefeitura. Eu estou muito otimista, Cosmo, Leandro e minha querida pastora, pastora Meire, por conta de que, assim, o presidente Lula, ele está muito preocupado com as condições da cidade, né? Ontem à noite uma pessoa me ligou, um dos assessores, dizendo que ele quer conversar comigo, né? Porque nós não podemos brincar.
né? Não podemos brincar. As empresas indo embora, o desemprego aumentando, a violência aumentando, o endividamento aumentando, sabe? É um cenário que não é nosso. Isso não é nosso, não é de São Bernardo. São Bernardo sempre cresceu, sempre atraiu. Leandro veio atraído, você, Cosme, veio atraído, eu vim atraído, a pastora veio atraído. Nós 4 que estamos na mesa não nascemos aqui, viemos aqui por quê? Porque essa cidade sempre foi uma cidade pujante. Ela gerava emprego, ela gerava riqueza para a população, ela dava saúde, dava educação, trabalhou-se moradia. Na gestão do Luiz Marinho, 5.500 novas habitações foram construídas, fora as que ele deixou em andamento. Sabe quanto que Orlando Morando fez? Terminou as moradias que o Marinho não conseguiu concluir. Começou e não conseguiu concluir. Mas nada. E derrubou muita casa. Então, assim, eu estou muito esperançoso e creio que nós vamos fazer dessa cidade uma cidade muito melhor. Isso é muito bom. Gente, infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim, passa muito rápido. O povo da produção ali já foi, Cosmo, o tempo está esgotando, já mandando mensagem aqui. Mas, pastora, fiquei curioso com essa história do Uber, porque e também os nossos telespectadores querem saber, porque a senhora falou assim, não, depois eu conto como que foi a história. Então, por favor, se a senhora puder trazer esse relato, que é importante também, então, matar a curiosidade, não só desse apresentador. Todo mundo quer saber como é que de RH, de atriz, ela foi virar Uber, né? Só relatando que eu tive um carro roubado. Ano passado estava eu e minha mãe, e 2 rapazes chegaram, né? E levaram o meu carro. Eu passei por isso, a questão da saúde está péssima. Perdão, da segurança está péssimo. Realmente, São Bernardo. Mas da saúde também, viu? Tudo, né? Então, vamos lá. Eu trabalhei muitos anos no RH. E o que acontece? Eu tinha que sair muito cedo para trabalhar. Só que eu tenho 2 filhos. E eu tinha a questão de... o horário da creche hoje, uma escola hoje, você tem que colocar a criança 8 horas da manhã na escola. 7 horas já tinha que estar na empresa. E aí eu tinha que pedir para alguém levar meu filho na escola. E eu saía da empresa geralmente 5 horas. Eu chegava em casa às 7 horas. Porque eu não trabalhava em São Bernardo, trabalhava em Diadema. Porque em São Bernardo eu não tinha, né? Não tinha emprego, eu ia para Diadema. E aí, nesse quesito de eu não ter quem pegasse meu filho na escola, eu tinha que estar pedindo a um terceiro, pagando a um terceiro. Aí um dia eu tive a ideia de fazer Uber. Por quê? Com o Uber eu tinha flexibilidade de horário. Então, com o Uber eu levava ele na escola e ia trabalhar. Dava o horário, buscava ele na escola. E aí você acaba ficando... Por quê? É mais cômodo para quem é mãe. E hoje eu vejo que as mulheres hoje, em São Bernardo do Campo, elas não têm incentivo para trabalho, para empreender, com quem deixar seus filhos. O horário das escolas hoje é horrível para quem é uma mãe que trabalha fora, porque você tem que estar pedindo para um vizinho ou para alguém colocar seu filho numa escola, porque não bate. Como é que você entra numa empresa às 7 horas e seu filho entra às 7h30 numa escola, entra 8 horas numa escola? Então, isso me fez ir para o Uber. E aí você acaba ficando, né? Porque você tem a comodidade, leva a criança, busca a criança. Eu não tinha mais que estar implorando para alguém. Quantas vezes eu estava na empresa, eu tinha que correr para buscar meu filho na escola, porque a vizinha que ia pegar, melhor, hoje eu não vou poder, eu tenho um compromisso. Então, eu tinha que chegar na empresa e falar, olha, eu tenho que sair mais cedo, que eu tenho que buscar meu filho. E nenhuma empresa quer isso, né? Então, hoje eu vejo que a gente precisa investir nesse quesito. O que a mulher hoje... Porque hoje nós temos, em São Bernardo, muita mãe solo. Vamos falar mãe solo, né? Uhum. Aquela mulher que ela é chefe de família, que ela não tem um marido ali. Eu sou mãe solo, eu crio meus 2 filhos sozinho. E hoje a gente vê que nós não temos isso. Né? Muitas vezes a gente não tem um apoio. O pai do meu filho pega ele de 15 em 15 dias. O do mais velho é falecido. O do pequenininho pega de 15 em 15 dias. Ele não quer saber na semana como é que eu me viro. Para colocar numa escola, para levar num curso. Então, hoje a mulher em São Bernardo, eu digo também no Brasil, né? Ela se vê muito precária nessa situação. Então, a gente precisa investir o quê? Olha, mãe que realmente trabalha, vamos criar um horário flexível na escola, numa creche, para que aquela mãe possa colocar seu filho na escola e ela possa trabalhar em paz. Porque hoje uma mãe não tem paz para trabalhar. Porque ela pensa, toda hora vai alguém ligar, vai acontecer alguma coisa, eu preciso correr na escola. Então, o que eu quero investir bastante isso em políticas relacionadas à mulher. A mulher que cria seus filhos sozinha, que tem que pagar as contas, que ela quer sair de uma empresa, pega sua rescisão e ela quer montar seu negócio. Por quê? Para poder ter horário flexível para seus filhos. E foi isso que me levou ao Uber. E aí eu acabei ficando, né? Porque aí você acaba tendo horário flexível, querendo ou não. Como eu digo, quando eu entro numa coisa, eu entro para ganhar. Eu batia todas as metas da Uber. Então, eu fazia um salário muito bom. Eu ganhava no Uber o dobro que eu ganhava numa empresa. Porque eu batia todas as metas da Uber. Então, eu fui ficando. E aí, com aquilo, eu tive muito mais tempo e qualidade de vida para os meus filhos. Maravilha. Gente, infelizmente... Posso pegar uma carona? Pode, eu te permito. Eu sei que eu estou estourando o teu tempo, né? Mas, assim, a pastora traz 2 relatos, Leandro, que nós vamos ter que encarar.
O horário da creche é das 8 horas da manhã às 17 horas da manhã. Problema, hoje as mulheres trabalham, né? E é necessário que trabalhem. E elas não conseguem deixar as filhas na creche nem buscar, né? Porque elas saem do trabalho delas às 17, até chegar em casa às 18, 19. E quem pega o filho? Quem leva o filho? Nós precisamos e nós vamos trabalhar a flexibilização dos horários, né? Para quê? Para que todas as mulheres que trabalham, sejam elas solo ou não, né, elas possam ter um horário flexível, pastora. E isso é uma preocupação que nós já detectamos e nós vamos mexer nessa alteração. Segundo, tem um dado que ela traz hoje que não é olhado, né? Hoje, grande parcela, infelizmente, das mulheres, né, das famílias, virou farra, né? Caso, amanhã, tchau, tchau, tchau. Incompatibilidade de gênios e os casamentos se desfazem. E uma grande parcela da sociedade, se não for maioria, creio que não seja ainda, mas pode ser, não existe esse senso, as mães são solos. Elas criam o filho sozinhas. O marido já está, talvez, até num outro relacionamento, né? Seja por viuvez, como foi o caso da pastora, né? Seja por casamento desfeito, muitas mães criam seus filhos sozinhos. E aí o poder público não vê essa situação. Então, como é que a mãe solo, o marido não vai levar? Não tem marido. Então, como é que faz para levar? E nós precisamos pensar, né? É uma coisa que está hoje no seio da sociedade, né? E não existe políticas, como se não existisse, né? Nós fizemos recentemente um debate sobre a questão do autismo. Não existe política que defenda o direito das famílias do autista. Às vezes você tem autismo em grau 2, 3, 4, né? Alto grau, que a mãe ela tem que estar trabalhando o tempo todo ao lado da criança. E essa mãe não é vista, não existe política pública para ela que cuide dela, que cuide do intelecto dela, inclusive, né? Que cuide da mente daquela mulher, do coração daquela mulher, que acalente, né? Hoje, enquanto a pastora falava, eu pegava aqui um recado da presidente da Associação Brasileira das Pessoas com Epilepsia, a ABE, a Maria Alice. E ela precisa falar comigo e pediu para eu marcar uma agenda com o Ministério da Saúde, né? Porque está faltando remédio. O direito das pessoas com epilepsia não existe. Faz de conta que não existe mãe solo, não existe pessoas com epilepsia, com autismo, com deficiência. Nós precisamos de fazer uma sociedade mais inclusiva, incluir todas essas pessoas nas políticas públicas. E assim, eu não podia deixar de falar, e nós vamos fazer muito isso. Pertinente, muito pertinente. Gente, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Pastora Meire, foi um prazer recebê-la aqui nesse Prosa com Luiz Fernando. Sucesso para a senhora nessa caminhada. Tomara que, né, os caminhos aí possam firme, que a senhora alcance seus objetivos, que essa pré-candidatura à vereança aqui em São Bernardo ela se concretize, porque a gente precisa de gente nova e desafiadora que faça a diferença no Legislativo. Obrigado, viu? Obrigada, viu? Quero só deixar um recadinho aqui, claro, né? Agradecer a Helena, do Mulheres Brilhantes, que está me acompanhando, me apoiando aí, né? Dando todo um suporte. Quero agradecer também ao Aguinaldo Oliveira, que me acompanhou aqui. Ele é professor de Libras, trabalha com essa inclusão, que também está faltando muito, que nós precisamos lá, porque nós estaremos lá na Câmara também. Vamos debater muito sobre isso, criar leis, né? Que essas pessoas tenham acesso ao UBS hoje. Só voltando rapidinho, eu sei que tem que finalizar. A UBS hoje a gente não tem ninguém para uma pessoa que chega lá com audição preparada para atender. Então, incluir tudo isso e finalizar aqui com uma meta de vida que a gente tem, né? Que para São Bernardo. Mulheres unidas, vozes fortes para um futuro brilhante. Maravilha. Doutor Leandro, foi um prazer te receber aqui nesse Prosa com Luiz Fernando. Muito enriquecedor seu debate, o teu conhecimento na área de saúde, principalmente na saúde familiar. Vai nos bolsões aí, tua experiência é muito importante. Sucesso na tua caminhada aí nessa pré-candidatura à vereança em São Bernardo. A gente precisa de gente como você, qualificada e, acima de tudo, que entende que pode fazer a diferença no legislativo aqui da nossa cidade. Viu? Obrigado.
Eu que agradeço, Cosmo, a oportunidade, ao deputado Luiz Fernando, à pastora, para a gente nesse bate-papo nosso, e dizer para a população de São Bernardo que o futuro da nossa cidade está em nossas mãos. É só observar o que aconteceu recentemente nessa janela partidária. O campo que governa a cidade se fraturou em 3. Eles não conseguem nem ter um entendimento entre eles quem vai representar o trabalho deles na cidade. E, inclusive, chega o cúmulo do prefeito, do atual prefeito, indicar a sobrinha para ser candidata dele, porque ele mesmo afirmou que a mais capacitada para tocar a cidade é ela e não nenhum dos secretários dele, ninguém que trabalhou com ele. Então, ele mesmo deu atestado que o governo dele só tem incompetente, porque ele chamou uma pessoa de fora. E do nosso campo, o campo progressista, eu não tenho dúvida que o deputado Luiz Fernando é a melhor pessoa para estar conduzindo o nosso campo aí, a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Desde o início foi costurado, tudo certinho, conversado, um jogo de xadrez, tudo sincronizado. Hoje caminha aí para ser o prefeito de São Bernardo. Eu não tenho dúvida, deputado, que você se consolida para ser o franco favorito a ser o próximo prefeito de São Bernardo do Campo. E eu quero estar com você lá na Câmara Municipal para ajudar, e com a pastora também, nós estaremos. para ajudar a recuperar a nossa querida São Bernardo. Maravilha. Deputado, mais um prosa, um bate-papo muito quente, acolhedor e esperançoso acima de tudo. Não, sem dúvida, eu acho que a população, ao acompanhar os nossos prosas, o eleitor, ao acompanhar nossas prosas, consegue medir a diferença. Né? Um pessoal extremamente qualificado, extremamente preparado. Né? Hoje nós estamos dialogando com 2 pessoas que não precisam de nós é que precisamos deles lá na Câmara. Né? Você imagina termos a nossa Câmara mudada, qualificada. São Bernardo será uma cidade muito melhor. E é isso que nós perseguimos. Né? Nós temos a política como um sacerdócio. Né? Fazemos para o próximo, por amor ao próximo. Né? O Papa Francisco, né? Esse Papa que tem feito história, né? Ele tem uma fala que, para mim, ela é muito simbólica, que a maior expressão de amor pelo próximo é a política. São pessoas que largam suas vidas para ir trabalhar pelo próximo. Né? O doutor Leandro é médico, tem uma família linda, né? Trabalha que nem um doido esse cara aí. Né? Ele está perdendo o cabelo, eu estou reparando aqui, ele está perdendo o cabelo. Né? A pastora é uma mãe, pastora. Deus chamou e disse o seguinte: para que você vai ficar aqui, ó. É aqui que eu quero você. Que luta para ganhar o pão dela, não sei o quê. Entrar na política por amor ao próximo. Né? Então, assim, quero agradecer muito a você, pastora, Leandro, né? Você, Cosmo, pela condução, e vocês que nos acompanham, têm acompanhado toda terça-feira esse prosa com o Luiz Fernando, o nosso muito obrigado e o compromisso, né, da gente fazer a diferença, da gente fazer mais pelo próximo, fazer mais pelo empresariado, porque é muito importante o empresariado. Eles é quem abrem as vagas de emprego, né, para o nosso povo trabalhar, consumir no nosso comércio, nos nossos... aonde tiver que consumir na cidade, e a cidade se enriquecer, uma cidade que cuida bem do povo, e é isso. Maravilha. Pessoal, é isso. Finalizamos mais um Prosa com o Luiz Fernando, reforçando o convite para você que está aí do outro lado. Acompanhe as mídias sociais do deputado Luiz Fernando PT 13, tudo junto. Vai lá, curte, compartilha e vamos fazer com que esse Prosa com o Luiz Fernando chegue ao máximo de gente aqui em nossa querida São Bernardo, porque a informação é muito preciosa. Obrigado pela companhia de todos vocês. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um Prosa com Luiz Fernando. Tchau. Tchau, tchau.